Ele veio até nós, movido por amor, cheio de graça e verdade, humilde desde o berço, poderoso desde a eternidade. Deus entre os homens, nunca mais estaremos sós. O maravilhoso conselheiro nos aconselhará, o príncipe da paz nos confortará. Seja onde for, na tempestade ou no deserto, na calmaria ou no tormento, teremos sua preciosa companhia. O bebê acolhido nos braços de Maria, um dia irá à cruz para morrer por cada um de nós. Isto é amor verdadeiro, isto é Natal. Obrigado, Sara. Há um doce mistério que cerca aquela peça de madeira que ficava na estrebaria. A estrebaria era um lugar quente para acolher durante o inverno os animais que serviam à hospedaria, muito provavelmente para o leite consumido na hospedaria em Belém. O que me surpreende é imaginar que aquela peça de madeira que foi encomendada, porque a carpintaria era um ofício muito comum em Belém, e aquela peça de madeira, muito provavelmente encomendada sem nenhum tipo de capricho, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de indicação, de nenhum tipo de detalhe, porque era um comedouro de animal. Se colocaria ali o capim para servir aos bois que se alimentariam de madrugada, acolhidos, protegidos e guardados na estrebaria, uma espécie de curral. Essa peça de madeira, ela poderia nos remeter a tanta coisa. Eu fiquei pensando essa semana sobre quem a fez. O carpinteiro que pregou poucos pregos para uni-las. Ele não se dava conta, com certeza, de que aquele comedouro que ele havia feito para o dono da hospedaria, iria acolher o Criador do universo. Essa coisa é fantástica, gente. Essa é um detalhe da história de Natal que não pode passar batido para a gente. Imagine que muitos de nós, na expressão da mais humilde ceia que poderemos realizar com os nossos familiares, teremos conosco a presença do Rei do Universo. Não importa se ao invés de Chester é um frango assado, e nem se não for frango, se for um omelete, não é verdade? O que importa é quem é colocado sobre a manjedoura, porque a estrebaria só entra para a história por causa de Jesus, senão ela não seria de maneira alguma lembrada nos presépios espalhados mundo afora. O que tornou aquela peça de madeira feita para um outro propósito, colocar o capim que serviria ao boi, o que tornou essa peça de madeira conhecida no mundo inteiro, foi o que ela abrigou, foi Jesus. Portanto, Jesus em nossa vida é que faz toda a diferença aqui ou em Portugal, onde formos nós, seja qual for a situação que você atravesse, porque Jesus está em você, está com você, faz toda a diferença. Agora, preste atenção no que eu vou construir com vocês, porque é muito importante, tem a ver com a nossa conversa de hoje à noite. Outra peça de madeira, também encomendada, mas agora não mais por um dono da estrebaria, mas pelo Império Romano, porque a crucificação, ela era uma execução comum aos romanos. Então, cruzes de madeira
eram encomendadas aos carpinteiros, ela não era feita de qualquer maneira, mas ela não possuía detalhes que a tornassem reservadas. O valor delas era ínfimo como o da manjedoura. Mas ela também é de madeira. E mais uma vez, não sabia aquele que cruzava as duas hastes para formá-la, uma cruz, para atender a um pedido de Roma, não imaginava que sobre aquela cruz não um assassino seria deitado para ser crucificado, mas o próprio Criador do universo. Gente, isso é extraordinário. A madeira seguiu Cristo por todo o seu ministério, do nascimento, passando pelos barcos que ele teve que ocupar para se mover em seu ministério pela Palestina, até culminar, até terminar na peça de madeira, onde o seu sangue escorreria para a nossa remissão dos pecados, para a salvação da nossa alma. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Sobre o pequeno da manjedoura e o grande sobre a cruz. O Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu amo demais beber, como eu já disse, mas quando meus filhos nasceram, a Andréia me pegava, às vezes gastando um tempo enorme com meus filhos no meu colo, e eu admirando as suas mãos. Você é do tipo que admira mãos e pés de bebês? Não é? A mão é perfeita. Eu virava a mão da Giovana, aquela mão gordinha, cheia de covinhas, e pegava a mão do Arthur. E a criança depois assim, com tipo 6, 7 meses, aí está muito rechonchuda a mãozinha, não é? Aí eu pegava o pezinho da Giovana, do Arthur e do Davi, e mordia. Quem já mordeu o pezinho do seu filho? Confessa. Irmãos, eu mordia sempre. A Andréia falava, para. Mas é muito gostoso, parece uma bisnaguinha, não parece? E eu mordia os pés dos meus filhos e agradecia a Deus pela perfeição do corpo deles. Eu fiquei imaginando o que Maria também, com certeza, teria feito com Jesus em seu colo, admirando suas mãozinhas e se lembrando da profecia de Isaías. Essas mãos pequeninas e lindas receberão pregos em suas mãos. Esses pés que dá vontade de morder receberão cravos por amor à humanidade. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Porque nós podemos nos iludir em adorar apenas o menino da manjedoura, e é um erro grave que cometemos. Porque ele não se manteve menino na manjedoura, ele cresceu e cumpriu a sua missão, seu propósito, de vir ao mundo, morrer por mim e você, dividir a história nos livros, mas também a história humana de cada um de nós. Ele dividiu a minha história em antes e depois de conhecê-lo. Sou o outro Marcos Davi, depois de conhecer Jesus Cristo. Então nós vamos olhar agora para um texto, onde o primo de Jesus, João Batista, faz uma das declarações mais preciosas na teologia, dizendo que Cristo vai pôr fim ao sacrifício do Antigo Testamento. Eu estou então agora em João, capítulo 1, no versículo de número 29 até o versículo 31. Por favor, abram lá comigo, João, Evangelho, capítulo 1. O João que escreveu o Evangelho não é o João Batista. O João do Evangelho é o apóstolo João, escolhido por Cristo para caminhar com ele por 3 anos. Já o João, que o texto bíblico menciona, é o filho de Isabel e Zacarias, primo por parte de Maria, primo de Jesus. E diz assim o texto bíblico,
de João, capítulo 1, a partir do versículo 29, até o versículo de número 31. E eu queria que aqueles que têm a versão que a gente adotou aqui para a imagem, a versão NVT, que a gente fizesse essa leitura juntos. Podemos fazer? Então vamos juntos? No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Orem comigo. Muito obrigado, bendito Deus, por este texto da Tua Palavra. Muito obrigado pela história verdadeira do Natal, que é Cristo recebido, ó Deus, entre os homens como um bebê, mas também, ó Deus, glorificado nos céus e na terra, como Deus que vence a morte, o Deus que entrega a sua vida em favor do homem. Ministra, Pai, aos nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. É lindo esse texto, porque João Batista, ele nasceu antes de Jesus. Ele é alguns meses mais velho que Jesus Cristo, porque a gravidez de Isabel, prima de Maria, ela acontece um pouco antes, também da mesma forma, com a revelação da visitação de um anjo. Isabel era estéril, e ela traz à luz ao João Batista, que vai preparar o caminho para Jesus exercer o seu ministério entre os homens. E é lindo demais, porque João está dizendo algumas coisas a respeito de Jesus Cristo, que até então não havia sido dito, mesmo pelos profetas. E a primeira coisa é a de que Jesus, ele foi trazido ao mundo e nasceu apenas para um propósito. E tem uma frase que a gente projetou, muito preciosa, para resumir todo esse tempo de conversa. Diz assim: não havia sonhos e planos para o menino da manjedoura, pois ele nasceu com um único propósito: ser o Cordeiro de Deus que se sacrificaria por amor aos pecadores. Por isso é que essa primeira análise do texto, ela nos lança luz para nós sobre a diferença para com os nossos filhos. Eu tenho sonhos para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam bons profissionais, mas não bons na competência. Eu tenho sonhos de que meus filhos sejam íntegros na escolha da profissão. Eu tenho um sonho de casar os meus 3 filhos e casar bem os meus 3 filhos. A Giovana, por exemplo, eu tenho o sonho de entrar com ela no dia do seu casamento. Já tenho um discurso pronto para o momento que vou entregá-la ao seu noivo. Quem viver, verá. Já está pronto o discurso. Mas para o menino da manjedoura, ninguém poderia ousar sonhar, porque já havia um propósito determinado para ele. Não, ele não se casaria. Não. Ele também não seria um grande negociador em Jerusalém, como todo judeu é. Também ele não daria sequência à profissão de seu pai e abriria mais e mais carpintarias, como se fosse uma sociedade anônima e muitas filiais espalhadas pela Palestina. O único propósito do menino da manjedoura é ser o Cordeiro de Deus. E quando se falava em Cordeiro em Jerusalém, se imaginaria rapidamente que estávamos falando de um sacrifício, de morte. Por isso é que Jesus, ele não é um mártir. O mártir, ele morre assassinado contra a sua vontade. Martin Luther King, ele não nasceu para morrer pela luta da segregação racial. Foi algo que ele absorveu no seu coração como chamado, mas que ele, se pudesse escolher, ele não queria ser assassinado naquele hotel. Tanto quanto Abraham Lincoln, tanto quanto Gandhi. Esses homens que marcaram a história por uma bandeira erguida,
eles foram assassinados. Mas Jesus não, Jesus sabia que o propósito de sua vida seria ir à cruz, desde pequeno. E só Deus sabe por que do mistério de nos ocultar informações sobre a juventude e adolescência de Jesus. Eu não discuto com o pai, porque ele sabe exatamente do que nós precisamos. Mas desde o seu berço, estava sendo declarado o propósito de sua existência. Ele só veio para um único propósito. Esse menino, que é o próprio Deus entre os homens, um dia terá que morrer na cruz em favor de cada um de nós. O propósito que o cercava não era um propósito que humanamente nós entregaríamos também aos nossos filhos. Nenhum de nós ousaria pensar num propósito semelhante ao que o Pai deu a Cristo, seu Filho. Filho, você irá nascer entre os homens, sim, Pai, mas irá nascer para morrer por eles. Irá nascer para ser chicoteado. Irá nascer para colocarem sobre a sua cabeça, filho, uma frase de profanação. Este é o Rei dos Judeus, o crucificado. Xingarão você, cuspirão em você, filho. Você nascerá entre os homens para esse propósito. Quando nós olharmos um presépio, nos lembremos que sobre o menino da manjedoura havia um propósito eterno. No texto de Apocalipse, há uma informação preciosa, escrito pelo mesmo João, que escreveu o texto que lemos nessa noite. E ele fala que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do universo. E isso não cabe na nossa mente, porque nós só temos a informação histórica, bíblica, da morte de Jesus há 2000 anos atrás. Mas João recebe uma revelação de que lá na eternidade, quando o Pai, o Filho e o Espírito traçaram o plano de redenção do homem, ali o Filho morreu. Porque ali o Filho abraçou o propósito de um dia nascer entre os homens, de carne e osso, sujeito a todas as tentações que o homem, e ir à cruz por amor a cada um, mesmo morrendo por amor àqueles que lhe bateram a madrugada inteira, morrendo por amor àqueles que rejeitaram o seu ministério, morrendo por amor àqueles que no correr da história o odiariam. Você talvez não saiba, mas Cristo é odiado. Cristo não é amado por toda a humanidade. Por isso é que o Natal ele é constrangedor. Embora seja tão lindo, ouvindo a Cimei cantar, eu viajei no tempo, porque essa era uma canção que a gente cantava nas noites de Natal. O Natal ele é precioso demais, de fato, mas é por causa disso, para nos remeter à memória desse maravilhoso amor que cantamos na abertura deste culto. Esse amor cujo propósito eterno caiu sobre a vida do menino na manjedoura e foi cumprido plenamente. Segundo lugar, o Cordeiro de Deus foi oferecido para tirar o pecado do mundo. Eu nasci para contribuir com um pouco mais de pecado na humanidade. Quem de nós aqui, neste lugar, e aqueles que nos acompanham pela internet, poderia dizer, pastor, eu não tenho pecado? Quem de nós seria ousado para dizer um negócio desse? Então, quando eu nasci, eu contribuí para a chegada de um novo pecador. Não é verdade isso? É estranho falar isso, mas isso é verdade. Quando eu nasci, e os 3 bebês que hoje apresentei, nós estamos trazendo um pouco mais de pecado à humanidade. Mas o menino da manjedoura nasceu para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz em Hebreus 4,15 que ele nunca pecou. Não cometeu um só deslize. Nunca pisou na bola. Nunca teve um preconceito acolhido no coração. Aquela raiva que dizem dele de entrar no templo, aquilo se chama zelo. Profeticamente, o Zacarias disse, ele vai entrar no templo e vai expulsar os malfeitores, porque sua casa será chamada casa de oração.
Nunca o Filho de Deus cometeu qualquer tipo de pecado. Quando ele nasceu, ele não trouxe pecado ao mundo, mas nasceu para tirar o pecado do mundo. Extraordinário, né? Eu já estudei, e uma das minhas alegrias é ler biografias. Eu gosto muito de biografia. Eu já li a biografia de Mahatma Gandhi, eu já li a biografia de Martin Luther King. E estes homens eram pecadores, embora acolhessem um chamado específico para a injustiça, para lutar contra uma injustiça social. Quando você lê a biografia, você percebe que eram homens que tinham pecados. E longe aqui de atacar a memória deles, sugiro que você leia, porque tinham situações bem delicadas pessoalmente na vida de cada um deles. Mas quando você olha para o Cordeiro de Deus, você entende que nasceu com o propósito de morrer pela humanidade, mas com um propósito lindo de tirar o pecado, de receber sobre seu corpo o pecado de toda a humanidade. Talvez você já se perguntou por que Deus abandonou o Filho dele na cruz do Calvário. Me lembro de uma conversa com um amigo ateu, e esse amigo disse: eu não entendo você, como você pode amar uma história tão terrível, porque o próprio Filho, que você diz ser Deus, na cruz do Calvário, ele fica clamando porque se sentiu abandonado pelo Pai. Eu falei: você precisaria entender um pouco. Tem coisa extraordinária que você está fazendo vista grossa. Há um texto bíblico, disse para o meu amigo ateu, que diz que quando Jesus estava na cruz, como cordeiro que recebia o pecado do ofertante, o pecado de toda a humanidade, de todos que nasceram desde Adão, o pecado de Adão e Eva, e de toda a humanidade até a morte de Cristo, e depois o pecado de todos que nasceriam a partir de Cristo até a sua volta, caíram sobre ele. Ele recebeu o pecado da humanidade em toda a história. Tá, e daí, disse o meu amigo ateu, daí você tinha que compreender um outro texto bíblico. Vai, conta aí, eu contei para ele. Isaías 59 diz que o nosso pecado fazem separação entre nós e Deus. Não é Deus que se separa de nós, são os nossos pecados que nos encobrem de percebê-lo. Então o Filho, pelo número de pecados que acolheu em seu corpo, por amor a nós, não conseguiu perceber a presença do Pai. Sabe o que aconteceu com meu amigo? Ele começou a chorar. Eu falei: você está entendendo? Não é que o Pai o abandonou? É que para tirar o pecado do mundo, ele teve que receber sobre ele. Estava sobre ele o pecado de Hitler, de abusadores de crianças, o pecado de assassinos, dos políticos corruptos. Estava sobre ele o meu pecado de orgulho, preconceito, mentira. O seu pecado estava sobre ele. Mas graças a Deus, o Filho de Deus tirou o pecado do mundo. De forma que o que ele fez foi mudar a condenação a que toda a humanidade estava destinada. Agora, por eu crer no sacrifício dele, e por enxergar pela fé que o que ele fez me dá agora perdão para o meu pecado, eu sou alcançado pelo seu favor. Gente, isso é Natal. Essa é a história verdadeira do Natal. O menino da manjedoura um dia subiu a cruz, foi erguido diante de 2 ladrões e assassinos e trouxe a redenção para todo homem. Como eu anseio para encontrá-lo pessoalmente.
Eu não vejo a hora desse dia. Eu abraçarei o Redentor da minha alma. E você quer uma notícia? A Bíblia conta que antes de Jesus nascer em Belém, ele possuía um aspecto. A gente não sabe muito bem como definir com linguagem humana qual era o corpo de Jesus na eternidade, antes de nascer em Belém. E sabe qual é o corpo que agora Jesus tem na eternidade? E que eu e você veremos quando daqui nos formos? É o corpo dele com as marcas da cruz. O livro de Apocalipse diz, e a gente tem a referência da história de Tomé, em que Jesus ressurreto preservou em suas mãos e pés e do seu lado direito onde entrou a lança, esquerdo, não, é direito mesmo, eu que coloquei a mão errada. Disléxico, né, Andréia? Nós o veremos com as marcas da cruz. Sabe o que significa isso? Amor. Ele mudou a sua forma por amor. O veremos passeando na eternidade entre nós e diremos: ali está o Redentor da minha alma. O veremos caminhando com as mãos talvez colocadas para baixo e veremos o buraco dos cravos que transpassaram as mãos, que foram estendidos para curar. Veremos os seus pés e em seus pés haverá as marcas da cruz. Sabe o que isso significa? Amor. Por toda a eternidade nós diremos: eis o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Isto é Natal. Por último, ele é o Cordeiro revelado plenamente ao mundo. João diz: vejam, olhem. João atraía multidões para a margem do Jordão, o rio onde até hoje muitos se batizam. Por isso que ele é chamado de João o Batista. João, o que batizava. A palavra batismo significa imersão. Muito provavelmente, referindo-se ao tipo de batismo que João realizava, que era o da cobertura da água sobre a cabeça, imersão. E João começa a dizer a todos que estavam na margem: gente! Aí todos olhavam para ele, porque ele era um exímio pregador. Eis o Cordeiro de Deus, revelação pública. Ei, olhem, vejam, é o aguardado entre os homens, é o profetizado, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus foi revelado plenamente. Nenhum de nós precisa de informações que sejam importantes para a nossa salvação, porque o Cristo foi revelado como deve. O menino da manjedoura, que aos 30 anos iniciou o ministério de redenção da humanidade, de implantação do seu reino, trazendo atrás de si 12 homens com uma só missão: reproduzir o seu caráter, ser como ele, acolher e amar para ver vidas transformadas em todo o mundo. E esse evangelho, pregado por Cristo, entregue aos apóstolos, chegou até mim e chegou até você, revelado plenamente. Temos dito aqui que existem nações onde ainda o evangelho é proibido, e para estes nós temos clamado aos nossos irmãos que têm morrido por não negar a sua fé em Jesus, tem sido o símbolo do Cristo plenamente revelado. Cristo tem aparecido, quer você queira ou não acreditar, eu acredito. Ele tem aparecido porque ele não se encaixa em nada que nós tenhamos como uma caixa para controlá-lo. Nenhum de nós poderá controlar a divindade, nenhum de nós poderá dizer a maneira como ele deve ou não agir. Então o que ele tem feito? Ele tem aparecido às nações onde o evangelho ainda não chegou. Ele tem aparecido a refugiados que atravessam as embarcações para tentar, com esperança, um novo espaço numa nova nação.
Ele tem aparecido a muçulmanos, a budistas, a hinduístas, o Senhor das nações, porque Ele é revelado plenamente a todo mundo. Irmãos, como eu vibro com isso. João disse: vejam, olhem. As principais cidades do Vale do Paraíba, nós teremos muitos presépios. Olharão para o menino talvez com dó, o menino que está na essência do presépio, no meio do presépio. Mas eu olho para ele como um Deus tão amoroso, tomou a minha forma humana, porque Ele precisaria sangrar, e para sangrar tem que se tornar humano. Tomou a forma humana para dizer: Marcos Davi, eu sei o que você sofre, porque eu já vivi o que você viveu. Eu sei o que é ser decepcionado, traído, humilhado, esquecido, abandonado. Eu sei o que significa isso. Eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter sede, eu sei o que você está vivendo. Ele veio viver a nossa vida, para que, entendendo a sua morte, morrêssemos com Ele, para viver a sua vida. Isso é Natal. E eu quero encerrar, eu quero pedir que vocês aguardem um pouco, para me contar essa história, porque é importante que todos ouçam uma história que a Priscila compartilhou essa semana, e que encheu demais o meu coração, e eu fui pesquisar a respeito deste grande homem, chamado, pode pôr? William James Borden. Pensem num menino nascido em berço esplêndido, era o William. William nasceu e aos 7 anos se converteu a Cristo. O pai, milionário, tinha sonhos para o William representá-lo à frente das suas empresas. Mas o coração de William sempre ardia por pregar o Evangelho. O pai dele disse: olha, eu não vou enviar você para se preparar para ser um pastor ou um missionário antes de estudar para ser um bom administrador. E ele foi para Yale e foi estudar então na faculdade. Mas o lugar onde estava a faculdade, a Universidade Yale, era um lugar muito perdido. E William então teve uma ideia. Com seus 18, 19 anos, ele disse: eu vou iniciar um projeto de oração pelos estudantes da faculdade. Ele começou no seu quarto. E quando ele estava se formando como já veterano, como calouro, ele começou a oração no seu quarto. E quando ele estava se formando, já eram 1.300 dos 1.500 alunos da universidade se reunindo e orando em todo o campus. Ele, por causa do seu pai, ele disse: pai, nos dê um dinheiro para a gente alugar um lugar. E eles iniciaram então um tipo de uma missão que hospedava pessoas, familiares que vinham passar um tempo para conhecer a universidade. E com o tempo ele comprou todo o prédio e transformou, irmãos, completamente a cidade. Aos 25 ele vai cumprir o seu chamado, vai se formar no curso teológico em Princeton. Ele vai então para a sua missão de vida, que era evangelizar os chineses. Ele vai para Cairo, no Egito, e no Cairo ele tem uma enfermidade que o leva à morte. Morre aos 25. Essa história que a Priscila colocou, você não sabe como mexeu comigo. Porque o menino queria tudo, queria ganhar o mundo para Deus, mas Deus é perfeito em tudo que Ele faz. O menino morreu tão precoce. Ele podia ter dito: mãe, eu estou mal, e iriam para o Cairo, no Egito, os melhores médicos do mundo. Mas ele optou humildemente para ser acolhido pela medicina daquele lugar. Durante o trajeto, sua mãe e irmã foram, mas quando chegaram, algumas horas, o irmão já tinha falecido. Mas o que marca da vida de William
é essas 3 mensagens escritas na sua Bíblia. Ele sempre dizia, quando iniciou a faculdade, no seu chamado, ele disse, escreveu na sua Bíblia, sem reservas alguma para Deus. Se vou me entregar, me entregarei por completo. Então ele escreveu na sua Bíblia, sem reservas. Quando ele abraçou o ministério pastoral, se formando em Princeton, para iniciar, ele escreveu sem arrependimentos, sem retroceder. Escreveu na sua Bíblia mais uma frase, sem voltar atrás. Eu não voltarei atrás, sem retroceder. Quando ele morreu, a sua Bíblia ficou para o seu melhor amigo da faculdade Yale. E quando ele leu a Bíblia, ele viu escrito, e ele acredita que seja nos momentos finais da morte de William. Ele escreveu sem arrependimentos. Essas 3 declarações varreram o mundo inteiro. Eu estava lendo algumas reportagens da época, consultando pelo Google. Os jornais do mundo inteiro noticiaram a morte de William. Porque como Jesus, ele entendeu que sua vida não é um fim em si mesmo. Que sua vida tem início, mas ela não tem mais fim em Cristo. Porque ele vive para a eternidade. Quando ele morreu, ele deixou toda a sua fortuna, avaliada em 50 milhões, para todas as entidades que pudessem dar sequência à obra missionária que ele havia idealizado na China. Como terminamos essa noite? Essa noite termina com a história de Cristo, do menino da manjedoura ao Calvário, nascido com um propósito e sem recuar nesse propósito, cumprindo cabalmente a verdade de morrer pela humanidade. E temos a história de William, que também nascido para a glória de Deus, abraçou uma missão de espalhar o Evangelho e amenizar a dor, pregando sobre Cristo, mas não o Cristo da manjedoura apenas, o Cristo que morre e salva pelos homens, e salva todos os homens. Por isso é que agora nós estamos prontos para cantar e poder dizer para Ele isso: Senhor, Tu tens a minha vida em Tuas mãos, Tu és o meu cordeiro enviado da parte do Pai. Em Ti, Pai, está toda a minha esperança de vida, todo o meu futuro é escrito por causa da Tua graça. Em Ti meus sonhos se realizam. Em Ti, Pai, as dores da minha alma encontram cura. Em Ti o meu desespero encontra a esperança. E obrigado pela história de William, que a minha seja semelhante, de uma vida entregue e dedicada não apenas a mim, mas ao próximo, por amor a Ti, Senhor. Natal é quando nós paramos de nos importar conosco mesmos e aprendemos a nos importar com o outro, como Cristo influenciou e transformou a vida de William, e agora nós podemos também ter a nossa. Natal é dizer à morte: onde está a tua vitória? Porque aquele que adoramos nessa noite está entre nós. E se formos ousados pela fé, quase que podemos tocar nele, porque ele vive. E ele merece agora receber essa canção com toda a nossa declaração de amor e de fé. Vamos ficar em pé e vamos aclamar esse nome que é lindo, poderoso e maravilhoso. Derrame-se diante dele. Aclame ao Senhor toda a terra neste momento. E Baje, não se contenha, dê toda a glória que ao Cordeiro de Deus é devida. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome
quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Só propósito. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu queria lembrar uma coisa para você. O menino da manjedoura que cresceu e parou funerais, trouxe da morte à vida seu amigo Lázaro, que levantou paralíticos, andou sobre as ondas do mar, aquele que curou leprosos, aquele que pela apenas a fé da mulher com fluxo hemorrágico, tocando no seu manto, foi curada. Ele foi à cruz por amor a cada um de nós. Pensavam as autoridades religiosas e romanas, agora matamos o que chamavam de Filho de Deus. Colocaram seu corpo sobre a sepultura. Mas quem é que pode deter o Filho de Deus? Ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor Jesus se levantou em poder e grande glória. A pedra que tapava a entrada do túmulo foi removida pelo seu poder. Ele se ergueu para dizer a cada um de nós: o Natal só pode ser diferente se você crer em mim. O Natal só pode ser uma história transformadora se eu estiver reinando sobre a tua história, sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Por isso aqui eu queria que nós cantássemos novamente: a morte venceste, e por isso ele é inigualável.
Ele é o Cordeiro de Deus invencível, e nossas vidas estão depositadas neste nome, o nome que é sobre todo nome. Cante, Bage, que Ele venceu a morte, e Ele é invencível e inigualável. Aleluia! Ele está aqui nesta noite. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E esse nome é digno do nosso melhor aplauso. Obrigado, Jesus. Aplaudimos o teu nome, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O vitorioso, o glorioso. Aleluia! Olha, dá vontade de morar aqui com vocês, não é verdade? Ai, como é bom poder cantar e falar sobre Ele. Sabe o que Ele fez? Ele juntou pessoas de realidades diferentes. Flamenguistas e corintianos. Nordestinos. Chineses, jordanianos. Ele uniu gente de toda raça, tribo, língua e nação. Eu queria agora que você fizesse isso. Pegando na mão do teu irmão, você dissesse: puxa, Ele fez isso também. Ele nos uniu. Ele nos tornou um só. A gente, quando está com a mão solta, a gente é a gente. Não é verdade? É a gente no nosso quadrado, adoado. Mas quando a gente dá a mão, a gente muda a coisa. Agora não é mais o meu quadrado, tem o quadrado do irmão. Nós estamos unidos. Tem a dor dele, que é minha dor. Tem a vitória dele, que é a minha vitória. Muda tudo. Sabe quem fez isso? O Cordeiro de Deus. Corre na sua veia e na minha veia o DNA dele. A salvação é isso. Somos irmãos por causa dele. Nunca se esqueça disso. A Lucileide está lembrando, agora que eu lembrei ali do nosso recado, para terminar, que se você quiser servir no sábado que vem, as 160 crianças com as suas famílias, é só chegar às 13 horas. Tem trabalho, pastor? Ixi, muito trabalho. Então, se você quiser servir, então venha no sábado às 13 horas. Pai, muito obrigado, porque teu filho, entregue naquela cruz por amor a cada um de nós, se tornou o nosso Cordeiro. O Cordeiro que tira o nosso pecado, que rasga o véu de alto a baixo e nos dá livre acesso à tua presença, Pai. Que amor constrangedor o teu Pai em nos entregar o seu único Filho. Nós que somos pais,
a gente não ousaria nunca entregar um filho nosso por alguém. O que diria por alguém que é malfeitor? Mas o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato, segundo Paulo, de nos ter dado seu Filho quando éramos pecadores. E se o Senhor fez isso, como não nos dará com Cristo todas as coisas que precisamos? Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. De mãos dadas, queremos agradecer pela nossa unidade. E se porventura, Pai, há alguém aqui nesta noite que ainda não se entregou a Ti, Pai, que o Senhor ministre ao seu coração. Que se entregue a Ti, Pai. Porque não há nada que façamos humanamente que possa ser maior do que isso. Como William nos ensinou, Pai, sem reserva, sem retroceder, sem arrependimentos. Que o Teu amor, a graça de Teu Filho e a unção e poder do Teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra, pela igreja que é perseguida, pelos missionários espalhados no mundo inteiro, pela paz em Jerusalém oramos, em nome de Jesus, amém. Aquele abraço que só você pode dar. Deseja ao seu irmão agora uma boa semana, vão em paz, que Deus a todos abençoe.